E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai estudar o segundo tipo de integrais impróprias e fazer alguns exemplos. Esse segundo tipo, ele parte do princípio de que a função f tem uma descontinuidade infinita em um ponto dentro do intervalo de integração, ou nas extremidades do intervalo. Para a gente entender direito o que eu quero dizer com descontinuidade infinita, a gente vai pensar o seguinte: imagina que você tem um ponto aqui, e aí você tem uma assíntota, bom? Uma assíntota vertical para a sua função. De tal modo que ela vai fazer isso, né? Vai explodir, ou ela poderia ir para menos infinito, né? Por isso que aqui eu estou dizendo que pode ser mais ou menos infinito, né? No caso, a minha ilustração, eu estou pegando esse cara, né? Estou me aproximando pela esquerda, tá? Enfim, pela direita, nessa ilustração, né, poderia acontecer uma coisa desse tipo, não teria o menor problema, tá bom? Esse cara tem uma assíntota, então ele tem uma descontinuidade infinita. Ou poderia acontecer algo desse tipo aqui também, né? De ir para infinito tanto pela direita como pela esquerda, né? Não sei, uma coisa desse tipo, né? Certo? Um exemplo de uma função, né, que tem descontinuidade infinita é a gente considerar f de x igual a 1 sobre x. Naturalmente, x igual a zero aqui, né? A reta x igual a zero é uma assíntota vertical para essa função, tá ok? Agora, digamos que a gente considerasse um ponto A em que a f tem uma descontinuidade infinita, né? E aí eu pegaria um ponto B maior do que o A. Se eu pensasse, por exemplo, num problema de área, né? Essa região aqui ela é ilimitada, né? Tá certo? É uma região ilimitada. Caso eu pense na integral de A até B aqui, eu não posso aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Porque a f ela não chega até no A, né? Ela explode no A, percebe? Então eu não posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Esse é um caso em que a gente diz que a função tem a descontinuidade infinita. Então a gente tem que definir o que a gente entende como sendo a integral neste caso, né? Então quando a gente tiver uma situação desse tipo, né, em que a f vai explodir no ponto A, seja para mais ou para menos infinito, né, e a gente pega um b maior do que ele, como está ilustrado na figura, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez com as integrais impróprias do primeiro caso. A gente tinha o integrando ilimitado. Lá a gente parava num ponto e mandava esse ponto para infinito. Aqui o que a gente vai fazer é integrar um pouquinho antes aqui, né? Um pouquinho antes não, um pouquinho depois do A, né? Eu vou pegar aqui um epsilon e aí eu vou integrar aqui, tá? Eu vou integrar nesse pedaço. Nesse pedaço eu consigo usar o teorema fundamental do cálculo, né? Aí, quando eu integrar aqui, eu mando o epsilon tender para o A, que é o que está escrito aqui, né? Ó, a integral de A até B vai ser o limite, quando o epsilon tende para a direita, né? Porque eu estou sempre aqui à direita do A, de epsilon até B, tá? E aí a nomenclatura é exatamente a mesma que a gente usou para o primeiro tipo de integrais impróprias, né? Se esse limite existir, a gente diz que a integral é convergente, caso contrário, a gente diz que ela diverge. E aí, de forma análoga, né? Se a explosão ocorrer à direita, né? Imagina uma situação como essa aqui, né? Digamos que aqui fosse um ponto B, né? E a gente quisesse integrar de A até B. Aqui, a explosão está acontecendo no B, certo? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente usa a mesma ideia, né? A gente vai pegar aqui um epsilon, a gente vai integrar até ele, porque aqui nesse trechinho a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo, depois faz o epsilon tender para B, tá bom? E aí a nomenclatura é exatamente a mesma em relação à convergência e divergência. Vamos fazer um exemplo em relação a esse caso de integral imprópria. Nesse exemplo, pede-se para analisar a convergência da integral de 0 a 1 de ln de x dx. A primeira coisa que a gente tem que verificar é se essa integral é de fato imprópria. A gente viu dois tipos de integrais impróprias, né? A primeira delas é quando o intervalo é ilimitado, e o segundo tipo a gente viu nessa videoaula, que é quando a função envolvida tem uma descontinuidade infinita dentro do intervalo de integração. Nota que como o limite do ln de x quando x tende a zero pela direita é menos infinito, então esta integral ela é imprópria porque o ln tem uma assíntota vertical em x igual a zero. Na dúvida é só lembrar do gráfico do ln, né? O gráfico do ln é assim, né? Quando x tende a zero pela direita, ele vai para menos infinito. O segundo passo é a gente calcular a integral. Essa integral ela decorre do método de integração por partes, né? Que a gente chama o de ln de x e o dv, de dx. Né? Então, daqui, ó,
a gente vai tirar que o du é 1 sobre x dx, né? E o v é igual a x. Então, a integral do ln de x dx, né? É o quê? É o v, né? O v menos a integral de v du, né? V du. Então, pronto. Faz essa conta, né? ln de x menos a integral de dx, porque aqui vai cancelar, né? E aí fica x, ln de x menos x mais constante. Aqui eu já dei uma reorganizada no quadro, né? E deixei aqui no segundo passo, o cálculo da integral, a cola para a gente, né? Essa integral que a gente acabou de calcular. Agora a gente vai passar ao terceiro passo, que é o cálculo efetivo da integral própria. A gente vai anotar o seguinte, né? Aqui está o gráfico do ln, conforme a gente já comentou hoje. A gente quer integrar de 0 a 1. Aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai integrar de epsilon até 1 e depois a gente manda o epsilon tender a 0 pela direita, tá bom? Dá uma olhada para cá. Estou colocando integral de 0 a 1 é a integral de epsilon a 1 ln de x dx e aqui o epsilon tende a 0 pela direita, né? Então a gente vai pegar e vai fazer o seguinte, né? Ó, essa integral a gente já calculou, tá aqui, né? E agora a gente vai calcular esse limite, né? Então, olha só, esse limite vai ficar assim, ó, limite, quando o epsilon tende a 0 pela direita. Aqui eu vou ficar com 1 ln de 1, que é 0, né? Menos 1. Esse cara menos o epsilon, né? Aí eu vou substituir o epsilon aqui. ln de epsilon menos epsilon. Pronto, vou ficar com esse cara, né? Vou dar uma marcadinha aqui, eu vou botar uma estrela aqui. Nota o seguinte, ó, esse cara aqui é 0, né? Esse cara é 0. Esse cara aqui, quando o epsilon tende a 0, ele vai tender para 0 também, né? Então o negócio é a gente tentar determinar esse limite, né? Então a gente vai tentar calcular esse limite aqui. Nota o seguinte, né? A gente vai ter uma determinação do tipo 0 vezes menos infinito, né? Por causa do gráfico aqui do ln, né? Quando o epsilon tende a 0 pela direita, o ln vai para menos infinito. Então, ótimo, a gente tem 0 vezes menos infinito. Não dá para aplicar L'Hopital, a gente dá uma ajeitada nas coisas, né? A gente coloca isso aqui assim, ó, limite do ln de epsilon sobre 1 sobre epsilon, né? Nota que com isso eu não altero a igualdade, né? E aqui embaixo, né, já que o epsilon está tendendo a 0 pela direita, esse carinha que está aqui embaixo, 1 sobre epsilon, ele tende para mais infinito. A gente tem determinação do tipo infinito sobre infinito, né? Então aqui eu posso usar a regra de L'Hopital e concluir o seguinte, ó. Isso aqui é o limite. A derivada do ln é 1 sobre, né? No caso vai ficar 1 sobre epsilon. Aqui embaixo, derivar 1 sobre epsilon é a mesma coisa que derivar epsilon elevado a menos 1, né? Na hora que você deriva esse cara, ó, você vai ficar com menos epsilon elevado a menos 2, tá ok? Então aqui embaixo vai aparecer menos 1 sobre epsilon ao quadrado, com epsilon tendendo a 0 pela direita. A gente simplifica isso aqui, né? O menos eu vou jogar para fora, eu vou ficar com o limite. Esse 1 sobre epsilon ao quadrado vai lá para cima, fica epsilon ao quadrado vezes 1 sobre epsilon, aqui fica epsilon, né? Com epsilon tendendo a 0 pela direita. Então esse cara aqui dá 0, tá ok? Agora, se a gente volta em estrela, o que a gente conclui, né? Que essa integral, já que ela é esse limite, né? Vai dar o quê? Esse cara deu 0, esse cara é 0, então essa integral vai dar menos 1, tá bom? Então, voltando em estrela, a gente conclui que a integral de 0 a 1 do ln de x dx dá menos 1. E isso resolve o problema, tá ok? Pessoal, vou encerrando a videoaula por aqui. Espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.